Então vamos orar, pessoal, para começar. Senhor, muito obrigado, Pai, poder estar em Tua presença junto com os Seus filhos. Senhor, compartilhar esse momento tão precioso de busca da Tua presença. Nos perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, limpa o nosso coração. Nos prepara, Senhor meu Deus, para entender a Tua palavra e nos ajuda a crescer na fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, hoje a gente vai começar aqui a 48, falar sobre a criação dos anjos. Vai passar por cima bem rapidinho sobre esse assunto, pouca coisa que tem para dizer. No catecismo, né? Não é pouca coisa que tem para dizer sobre o assunto, é pouca coisa que tem para dizer sobre o assunto no catecismo, tá? Não é o foco nosso aprofundar muito nesse assunto, mas é importante saber que existe, né? E saber de onde vem. Então, lê para a gente aí, Deco, por favor, a 48. Deus criou os seres espirituais? Sim, eles são chamados de anjos. Tá, então existem seres que são espirituais, que não têm a mesma característica que o ser humano tem de uma dualidade, né, de ter um corpo e um espírito. Eles são seres só espirituais. Tem uma disputa aí sobre se eles seriam espírito no sentido mais corpóreo, mais. É uma discussão mais teórica, né? O que interessa para nós é saber que sim, existem esses seres e eles são chamados muitas vezes na Bíblia de anjos. Não é o único nome que existe, mas é um nome que é bem repetido na Bíblia. Anjo, obviamente, significa mensageiro, né? Então, existem vários contextos em que essa palavra aparece e em alguns se referem a esses seres espirituais, que são como pessoas que não têm um corpo físico, ou pelo menos não têm as limitações físicas que o nosso corpo tem. Eles não são como Deus, porque Deus é onipresente, eles não são onipresentes, eles não são oniscientes, eles não são onipotentes, eles são seres criados, portanto, eles têm limitações, mas eles existem, eles são reais. Então, eu vou pedir para o Deco ler lá o Salmo 148, versículo 2 ao 5, e vou já pedindo para a Isa abrir em Colossenses 1,16, o Joe em Gênesis 1,31 e a Maria em 2 Pedro 2, versículo 4. Então vamos lá. Leia para a gente, Deco, Salmo 148, 2 a 5, por favor. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Tá, então vamos lá. Primeiro aqui, no versículo 2 ele fala, olha, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Então os anjos, eles não existem em pouco número, eles existem em grandes números, eles são exércitos de anjos. Veja que não é nenhum exército, são exércitos, no plural. E no versículo 5, colocando aí, obviamente, os anjos na lista, fala: pois mandou e logo foram criados, dizendo que Deus criou esses anjos pela sua ordem, pela sua autoridade. Então, os anjos, eles existem aos milhões ou bilhões, sabe lá Deus, milhares de milhares, né? E eles foram todos criados por Deus, de acordo com a ordem de Deus, certo? Então vamos agora ler o próximo texto, que é Colossenses 1,16. Pode ler aí, por favor. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam
principados e potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Olha que interessante, aqui Paulo está se referindo a esses tronos, dominações, principados, potestades, e no linguajar ali judaico da época do Novo Testamento, essas palavras se referiam a autoridades espirituais, tanto que ele introduz falando, olha, todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, querendo dizer, olha, existem então criações invisíveis de Deus. Se referindo a esses seres espirituais, aí ele começa a falar desses seres em categorias bem específicas para todo mundo entender do que é que ele está falando, quer sejam tronos, dominações, principados ou potestades. Se você tirar o sentido espiritual dessas palavras, de que ele está falando de seres espirituais, você vai perceber que são mais ou menos sinônimos, né? Tronos é o lugar onde o rei se senta, onde a autoridade se senta para julgar, para governar, para dar ordens, né? Dominações é onde você tem um domínio, um senhor que tem domínio, que tem controle, a mesma coisa que um rei. Principados é o lugar onde o príncipe governa. Potestade é o lugar onde esse poder político ou civil governa. Então, se você tira a categoria espiritual, você percebe, as palavras são sinônimos. Então, parece muito claro que Paulo não está falando aqui só de domínios políticos e humanos e sociais, ele está falando de categorias espirituais. Então, quer dizer que esses anjos que Deus criou, eles existem em lugares de autoridade na criação, que são de várias categorias, que podem ser hierarquias, podem ser algum outro tipo de divisão, mas eu imagino que faz mais sentido ser uma divisão hierárquica dentro desses poderes espirituais criados por Deus, que são os anjos, e alguns deles têm até mesmo domínio sobre assuntos na criação, na Terra, no universo, nas estrelas, enfim. Mas Paulo deixa bem claro que todos eles foram criados por Deus. E é óbvio que aqui ele está tratando muito de uma questão que não fica muito clara. Quando você vai falar com um pagão mesmo, um declarado pagão, coisas como, por exemplo, alguém que pratica as várias formas do espiritismo aqui no Brasil e de vários tipos de paganismo em vários lugares do mundo, que envolve feiticeiros, pessoas que invocam espíritos de várias categorias, o que nem sempre você encontra na conversa com essas pessoas é uma explicação clara de onde vêm esses espíritos que elas estão se comunicando e qual é a posição deles no universo. Tudo é meio pragmático, utilitário, dentro de um pensamento místico, em que, é claro que eu estou falando em geral, né? Pode ser que tenha alguém ali que tenha alguma explicação, mas também não é uma explicação que vincule os demais praticantes dessas coisas, da feitiçaria e desse tipo de misticismo, nova era e tal, eles não têm uma explicação, eles não sabem exatamente de onde vêm esses espíritos, né? Eles têm ali, olha, você faz o feitiço tal e o espírito tal responde de tal maneira. E é meio que isso, né? Não tem uma coisa muito teórica e tal, muito forte. Às vezes tem ali algum arcabouço teórico, mas não profundamente metafísico para desvendar ali de onde vêm esses espíritos. Bom, tá aqui a resposta. Eles foram criados por Deus. Então, quando nós adoramos o Deus que criou todas as coisas, por isso que nós temos que ter muita paz, irmão, no nosso coração. O cristão que ele está no caminho do Senhor, o cristão que ele está vivendo na fé e no arrependimento, que está lutando contra o pecado, que está obedecendo a palavra do Senhor, mesmo com a nossa obediência imperfeita, mas está oferecendo ao Senhor o melhor da sua vida ali, ele pode sossegar. Por quê?
Porque todos esses espíritos, eles são criados por Deus, eles estão abaixo de Deus, eles estão debaixo da autoridade de Deus. Então, todos os feiticeiros, todos os místicos, todos os que consultam mortos, leem palma de mão e fazem mapa astral e todas essas coisas, eles estão consultando e servindo os servos. Nós estamos consultando e servindo o Senhor. Então nós estamos direto no degrau superior e acima, que não tem ninguém acima dele. Deus está no topo. Todos esses espíritos estão abaixo dele. Quer sejam potestades, principados, pessoal. Ah, não, porque tem uma potestade muito forte em tal lugar. Pode ser muito forte, talvez, comparado a nós, né? Não é tão difícil ser mais forte do que eu. Mas eu sirvo aquele que é mais forte do que todos. Você serve aquele que é mais forte do que qualquer principado, potestade, autoridade, tronos, dominações, não importa, né? Ele está acima de tudo. Ele criou todos esses seres e eles não podem existir sem Deus. Então vamos lá. Leia aí pra gente, Isa, a 49, por favor. Todos eles foram criados bons? Sim, mas alguns caíram e se tornaram anjos maus. Agora nós vamos entrar numa questão aqui muito interessante, tá? Todos esses seres espirituais foram criados por Deus. Mesmo os seres espirituais que interagem com os seres humanos de forma ilícita, pecaminosa, ou seja, esses seres espirituais que em desobediência à palavra de Deus querem tomar para si uma autoridade que não lhes pertence e interferir na vida humana contra a lei moral de Deus, foram criados por Deus, certo? Todos foram criados por Deus. Então, mesmo os espíritos imundos, demônios que perturbam e machucam e escravizam os seres humanos e fazem todo tipo de maldade, mesmo eles foram criados por Deus, ok? Esse é o ponto 1. Mas nem todos os que foram criados por Deus permaneceram da forma como Deus os criou. Porque quando Deus cria alguma coisa, ele cria, a Bíblia diz o quê? Viu Deus tudo quando havia feito, e esse tudo era muito bom. Então, lê lá pra gente Gênesis 1:31 para a gente ficar com isso bem fixo. Lê lá pra gente, por favor, quem está em Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde. Oi? Olha só, viu Deus tudo quanto havia feito. Tudo. Agora nós... Peraí. Então calma só, segura um pouco aqui. Deus criou os tronos, dominações, principados e potestades. Então isso significa que houve um momento em que Deus, logo após ter criado os tronos, dominações, principados e potestades, olhou para eles e disse: olha, eis que é muito bom. Então, esses seres espirituais, quando eles foram criados por Deus, eles não só eram bons, eram muito bons. Tem mais alguma coisa para ler aí, Joe? Foi à tarde e amanhã o dia sexto. Que foi à tarde e amanhã o dia sexto. Muito bem. Então foi à tarde, amanhã o dia sexto, ou seja, terminou ali a criação, terminou de criar,
tudo já estava criado, principados e potestades e tronos e dominações, anjos, seres celestes, seres espirituais estavam criados, e Deus olhou para eles e falou, são muito bons, tá feito, tá tudo ótimo. O que aconteceu? Lê lá para a gente 2 Pedro 2,4, para a gente entender o básico do que aconteceu. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Presta atenção aí, como é que ele falou? O que o apóstolo Pedro falou? Os anjos que pecaram. Então, esses seres celestes que foram criados por Deus como seres não apenas bons, mas muito bons, pecaram. E foi aí que eles caíram. Então, a gente precisa entender que quando Deus criou esses seres, eles eram bons. Eles se tornaram maus por causa do pecado. Isso até é um lembrete importante para nós, pessoal. Não brinquemos com o pecado. Não brinque com o pecado. O pecado fez seres celestiais se tornarem demônios, espíritos imundos que só pensam em maldade, crueldade, destruição e morte. Esses seres espirituais, atualmente, eles são completamente imundos, esses que caíram. Nem todos caíram, não é isso que eu estou dizendo. Muitos permaneceram. Acredito até que a maioria permaneceu. Mas a minoria que caiu para valer. Entende? Então, assim, hoje eles... Tem gente, eu tava vendo, inclusive até um colega que fez o mesmo seminário que eu e agora está no YouTube aí fazendo debate. Ele estava esses dias num debate com 30 satanistas, esses debates aí que tem 1 contra 30 e tal, e ele foi num debate contra, eu não sei quantos satanistas, eu não sei se era 30, se era 20, eu não sei. E eu assisti um pedaço lá, e eu tava falando, meu Jesus, como tem gente cega nesse mundo. O pessoal lá, luciferiano e tal, falando que Satanás era um espírito muito bom. Eles não têm ideia, gente. Veja só, hoje, na nossa cultura, quem ocupa o lugar do diabo na cultura, presta atenção, não estou falando da Bíblia, não estou falando da realidade, estou falando da cultura, do pensamento popular, da forma como as pessoas pensam, como elas raciocinam. As pessoas tratam um nome como impronunciável, é um nome que faz as pessoas odiarem. Qual que é? Hitler, né? Ninguém chama mais o filho de Adolfo. Ninguém dá o nome de Adolfo para o filho. Por quê? Porque seria o equivalente a dar o nome de Satã. Entenda uma coisa. Adolf Hitler, por péssimo que ele fosse, ele era, não se compara a Satanás. O diabo é muito pior do que o Hitler. Muito pior. Ele é a personificação do mal. Ele é a personificação da maldade, da crueldade, do ódio. Entendeu? Da escuridão, das trevas. Como que ele se tornou assim? Anjos que pecaram. Pecado transformou um ser que era de luz e de bondade na personificação do mal. É assim que as pessoas vão se tornando cada vez piores, pessoal.
o pecado ele vai destruindo. Entende? Então, lembre-se sempre que Satanás um dia foi um anjo bom. Satanás um dia foi um anjo perfeito, celeste, pura luz, sem nenhuma mancha, nenhuma mácula. Hoje, ele é a personificação da maldade. Então, vamos tomar cuidado com o pecado. Vamos entrar, pessoal, no assunto aqui da queda. Lê aí pra gente o próximo, que eu já não lembro mais quem é. A 50, por favor. Então, vamos entrar agora no assunto da queda, já introduzindo, né? Já começamos a falar da queda agora. Entra aí, lê pra gente. Se Deus criou tudo muito bom, como o mal entrou no mundo? O mal entrou na criação pela decisão livre e voluntária de transgredir a lei de Deus, tomada por seres criados, e especialmente no caso da humanidade, por causa da transgressão livre e voluntária de Adão a uma ordem clara de Deus, de que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim do Éden. Tá. Então, aqui é a explicação que a gente precisa entender de como o mal entrou no mundo. Primeira coisa, o mal entrou na existência através de Satanás, quando ele caiu. E aí ele seduziu ou enganou outros anjos ali e vários caíram com ele. Só que a Bíblia diz que no caso dos homens, no caso da humanidade, o mal entrou no mundo pela transgressão livre e voluntária de Adão a uma ordem clara de Deus. Então o mal não entra no mundo porque Deus criou o mal. O mal não entra no mundo por uma decisão de Deus de criar o mal, de produzir o mal, de fazer o mal. Não. Ele criou seres livres, certo? Deu para eles uma lei boa, com capacidade para obedecer, mas pela própria natureza da liberdade, esses seres podiam desobedecer. E eles livremente, sem nenhuma compulsão da parte de Deus, sem ninguém forçá-los, eles caíram desobedecendo a ordem que Deus tinha dado para eles. No caso do ser humano, qual que era a ordem? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim do Éden. É uma ordem clara? É. Tem alguma dificuldade para entender essa ordem? Nenhuma. Zero. O homem tinha capacidade para obedecer? Tinha. Tinha capacidade para entender a ordem? Tinha. O homem tinha alguma inclinação dentro dele para desobedecer a ordem? Nenhuma. Se tinha uma inclinação no homem, era contrária, era para obedecer. Porque Deus criou o homem bom, certo? Agora, o que aconteceu ali foi que esse ser espiritual, que também foi criado bom, caiu, pecou e foi e tentou Adão, e tentou Eva para que ela comesse, e Eva convidou seu marido e ele comeu também. Então vamos ler a história aqui para a gente entender. Deco, abre lá em Gênesis 2, 16, 17, Gênesis 3, 1 a 7, Janilson, Romanos 5, 12. E vamos ficar por aqui nesses versículos só por enquanto. Depois a gente vê se a gente vai ler mais. Quem tiver em Gênesis 2, 16 a 17, pode ler, por favor.
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui tem uma ordem muito clara de Deus que pressupõe uma capacidade do homem de obedecer, certo? Não é nada difícil. E veja, Deus deu para o homem comer todas as árvores, exceto uma. Então isso significa que aqui não é uma coisa como se Deus tivesse proibido um monte de árvores e permitido uma, ou duas, ou três. Deus permitiu todas as árvores, proibiu apenas uma, que era essa árvore do conhecimento do bem e do mal, e para reforçar a ordem, Deus colocou uma sanção. Se você comer, no dia que você comer, certamente morrerás. Agora, lê para a gente o capítulo 3, versículo 1 ao 7. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Isso disse a mulher: É assim Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocais, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Cozeram aqui, pessoal, quer dizer, ó, costuraram, tá? Teceram, amarraram essas folhas juntas para fazer um saiote, sei lá o que, algum tipo de roupa aí, a Bíblia fala que é aventais, né? Para tentar se cobrir. Bom, vamos lá, qual que é a história aqui? Tem essa serpente misteriosa, que depois na Bíblia a gente descobre que é o próprio Satanás. E essa serpente vem e fala com a mulher, qual é a primeira coisa que a serpente fala? Ó, não foi isso aqui que Deus disse para você? Foi isso aqui mesmo? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse, pessoal? Não. Deus não proibiu eles de comerem toda a árvore do jardim. Deus deixou eles comerem todas as árvores do jardim, exceto uma. Então, o primeiro passo de Satanás, a primeira forma de Satanás trabalhar é distorcer isso aqui, ó. Plantar dúvidas no seu coração a respeito do que este livro diz. É aqui que o diabo trabalha. O que foi que Deus disse? Foi isso mesmo que ele disse? Essa é a primeira estratégia do diabo na tentação. Chegou para Eva, olha só, é assim que Deus disse, e aí distorceu as palavras de Deus. Entende? Colocou uma frase na boca de Deus que Deus não tinha dito. Aí quando Eva corrigiu a serpente, né? Não foi isso que Deus disse. Aí, o que é que a serpente fala? Aí ela começa a impugnar não a palavra, mas a própria intenção de Deus. Ó, Deus pode até ter dito isso, mas o que ele queria dizer mesmo era isso daqui. Deus diz para você não comer da árvore, que se você comer você vai morrer, mas na verdade você não vai morrer, né? Na verdade você vai ser igual a Deus.
E aí Deus não quer que você seja igual a ele. Porque Deus, Deus ele não tem boas intenções para com você. Ele não te ama de verdade. Ele não quer o seu bem. Ele quer te prender, ele quer deixar você aí, ó, pequenininho, medíocre, um nada, um ninguém, entendeu? Submisso à vontade, da autoridade dele. Então o diabo vai distorcendo o caráter e as intenções de Deus para com Eva. Então o diabo ele trabalha assim. Se ele não consegue convencer você que Deus disse outra coisa e não aquela que ele disse, aí ele tenta convencer você que, na verdade, Deus queria dizer foi outra, não foi o que ele disse. Ele até pode ter dito, mas você entendeu errado, sua interpretação está errada. Então isso aí, pessoal, é velho, tá? Isso aí é velho. E onde é que isso termina? Isso termina nessa loucura que você está vendo aí hoje, pessoal. Ninguém sabe de nada, ninguém pode ter certeza de nada, ninguém pode saber nada, é impossível saber qualquer coisa. Você não tem nem como saber, certo? Se um homem é homem mesmo, se uma mulher é mulher mesmo. Não tem como. Não tem como, é impossível. Por quê? Porque o diabo ele vai lançando exatamente isso. Foi isso que Deus disse? Não, na verdade, foi isso aqui que ele disse. Bom, mas não foi isso que ele quis dizer, foi outra coisa. E vai entrando aquilo na cabeça da Eva, ó. E aquilo criou confusão, dúvida. De repente ela já não acreditava nas boas intenções de Deus. De repente ela já não tinha certeza se Deus tinha falado o que ele disse, nem se Deus tinha querido dizer aquilo que ele disse. E aí foi que Eva pegou e decidiu cair, porque olha só, o grande trunfo do diabo ali oferecido para a mulher não foi nem tanto a árvore, mas foi o sereis como Deus. Você vai ser o seu Deus. Então você ouve aí por aí satanistas falando exatamente isso. Muitos satanistas perguntam para ele: você acredita então, você não acredita em Deus, mas acredita em Satanás? Aí o cara: não, também não acredito em Satanás. Para mim, o satanismo, na cabeça deles, é uma filosofia de egoísmo em que você é o seu próprio Deus. Esses caras estão levando a sério a conversa da serpente, é a mesma conversa. E eles querem ser o próprio Deus, no sentido de determinar para si mesmos o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. É isso que o mundo faz, pessoal, é isso que o mundo está vivendo. Cada um decide para si mesmo o que é bom, o que é mal, e é isso que está trazendo destruição, tanta destruição para a humanidade. Agora, tem mais um texto aí, ó, Romanos 5, versículo 12. Leia para a gente. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha só, esse texto ele é extremamente importante, tá, pessoal? Extremamente importante para nós entendermos. No que toca à humanidade, tá? No que toca à humanidade, o mal entrou no mundo pelo pecado de um homem. Ó, entrou, como por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Então a morte entra no mundo por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Quem que estabeleceu isso? O próprio Deus, desde o momento que ele deu a ordem, ó. Mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Então a morte é o salário do pecado. Pecado só dá um resultado: morte. Morte espiritual, morte física e morte eterna, tá? O que é a morte espiritual?
A separação de Deus. O que é a morte física? Quando o corpo se separa da alma. E o que é a morte eterna? Quando a separação entre a alma e Deus se torna definitiva e completa. Então, é o inferno. O inferno é a morte eterna, é a separação definitiva e completa entre a alma e Deus. Tudo isso entra por causa do pecado. Então, veja, tem um versículo em Isaías que diz assim que os vossos pecados, as vossas transgressões são que fazem separação entre mim e vós. E aí você vai entender como a morte, se a morte é a separação entre o homem e Deus, a separação entre a alma e o corpo, a separação eterna entre o homem e Deus, a separação entre o homem e Deus feita eternamente. Aí você vai entender que não tem como o pecado não resultar em morte, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. E essa separação vai gerar eventualmente a morte física e a morte eterna. Aí ele continua no versículo: assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então a morte, ela passa a todos os homens pelo pecado de Adão, porque o pecado de Adão é contado para todos os homens. É como se Adão é o nosso representante ali no Jardim do Éden. E o que o nosso representante fez, nós fizemos. Então existe esse sentido em que Adão, ele é o nosso representante, e como ele desobedeceu a Deus, nós desobedecemos, que ele nos representa. Se você pegar e falar assim, não, mas se eu tivesse lá, eu teria feito diferente. Pois é, mas você não estava lá, olha que azar. Quem estava lá era Adão, né? Quem era o representante era ele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse pecado que Adão cometeu gerou nele uma modificação, uma mudança nele. E essa mudança foi transmitida para os filhos dele. De tal modo que quando nós nascemos, nós não nascemos com as mesmas qualidades originais que Adão tinha. Nós nascemos com essas qualidades modificadas pelo pecado dele. E é por isso que então nós nascemos com o coração torto para nós mesmos. Vocês lembram que no domingo eu falei sobre o coração duro, que é um coração inclinado para si mesmo, um coração assim, que ele se fecha para dentro dele mesmo? Isso aí é o resultado do pecado. E todos nós nascemos com isso. Então o pecado entrou no mundo através do homem, do pecado de Adão. Pessoal, vamos parar aqui nas 50, porque eu quero abrir aqui para perguntas. Eu não vou hoje terminar com pressa, não quero dar tempo aqui se alguém tiver uma pergunta ou um comentário fazer, senão eu até leio a próxima, mas se não eu quero abrir para perguntas aí. Pode fazer. A respeito do que Satanás está falando que ele é a figura, personifica, né, o mal e tudo mais. Ele é um anjo caído igual aos outros. Então, esse igual aos outros é que é uma questão, né? Porque ele é igual ontologicamente, ele é uma criatura de Deus, é um anjo, foi criado por Deus e caiu. Mas parece, quando você lê nas escrituras de outras partes, que ele tem uma certa voz de comando sobre os outros anjos caídos, né? O que eu ia perguntar era isso, se o que o diferencia dos outros, né? Tipo, o que ele fez para ser cabeça de todos os outros, ou a personificação do mal em si.
Porque parece que tem um texto que fala, né? Querubim ungido, não sei se é a respeito dele mesmo, agora eu não lembro exatamente. Fala querubim da guarda, tal. Não sei se refere-se a ele ou não naquele texto. Eu acredito que esse texto se refere a ele, sim, de uma forma ali espiritual, né, no entendimento espiritual. Sim, é uma referência a ele. Agora, como exatamente ele se tornou o líder da rebelião e o chefe e o mais forte deles, aí já é uma pergunta que tá, o meu chapéu não alcança, não alcanço lá, entendeu? Eu não consigo colocar. Não vou conseguir te dizer exatamente como, Eu ia mas a perguntar cultura se tem parece alguma dar coisa a na entender Bíblia. que ele é sim o chefe deles. A pergunta era justamente isso, porque eu falei assim, eu acho que na Bíblia não vai dar essa resposta, né? Mas a pergunta era essa, se alguma coisa na Bíblia indicaria alguma coisa ou não. Mas pelo Agora, jeito, uma conjectura por cima, sem ter muita certeza, tá? Uma opinião aqui, falando de pronto, assim, porque você perguntou e eu pensei aqui agora. Mas faz sentido que ele seja o líder da rebelião se ele for o primeiro a se rebelar e se ele tiver sido aquele que tentou os demais para se rebelarem. Certo? Se a maldade surgiu nele de forma eu, espontânea, ou seja, ele sozinho, sem ninguém tentar, se tornou mal e os outros ele enganou, né, seduziu, então faz sentido que ele seja o líder deles, ou que ele seja o cabeça da rebelião. E como ele, e como esses demais que caíram foram de certa forma seduzidos por ele ou enganados por ele, então faz sentido que eles, no momento que foram criados por Deus, eram inferiores a ele, porque ele conseguiu influenciar aqueles que estavam abaixo dele na hierarquia. Vamos pensar assim, talvez, né? Não, talvez ele tenha conseguido influenciar a todos, mas influenciou um grande número deles. E como você vê, tem um texto interessante que fala de uma disputa do, do, do príncipe da Pérsia com Miguel, com Miguel não, com outro anjo. E aí tem que vir Miguel para conseguir socorrer esse anjo. E aí o anjo pode vir entregar a mensagem para Daniel, seu xará, né? E, então, assim, dá a entender que até mesmo os anjos precisavam de reforço, de anjos mais fortes, seres espirituais mais poderosos, para conseguir combater Satanás, porque provavelmente, quando ele foi criado, ele era um anjo de estatura muito elevada ali na hierarquia angelical, né? Então, mas é um pouco conjectura que eu não tenho certeza, tá? Eu teria que estudar isso aí com muito mais afinco para te dar uma resposta exata aí. Eu estou só conjecturando aqui, é uma conjectura informada, vamos colocar assim. Já li bastante texto, sei de algumas coisas, estou trazendo isso. Mas no pulo, assim, no improviso, não sei se eu consigo responder melhor que isso aí, não. tem uma coisa que fala lá que eu lembro, isso faz lembrar não sei se é Provérbios, né? 7 coisas Deus odeia, a sétima ele abomina, e a sétima é aquele que causa contenda entre irmãos, né? Sei, tipo, rebelião na coisa, não sei. Pode ser alguma coisa relacionada a isso. A segunda é mais conjectura ainda. É só, tipo, o que veio na mente. Você falou por causa de Adão, a gente toma tudo, o pecado junto, tudo tal, foi por escolha dele, não foi eu que estava lá para escolher, né? Mas, assim, se ele e Eva não caem na tentação de desobedecer a Deus, nós estaremos aqui? Tipo assim, como seria? Não tem como. É bem conjectura. Mais uma conjectura aqui, hein? Hoje é o dia das conjecturas, tá? O dia das hipóteses. Mas hipoteticamente, se o homem não tivesse caído, eu acho que é um dado assim que o homem teria sido confirmado no bem, assim como por exemplo os anjos que não caíram, os serafins, os querubins que permaneceram fiéis, hoje não caem mais.
eles estão confirmados do bem. Então, Então, a ideia é que, tipo assim, Adão e Eva teria se multiplicado. Eu não sei, antes da queda já se multiplicaria de qualquer jeito ou não? teriam se multiplicado certamente, porque no ato da criação, o que é que Deus disse para o homem? Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. É que o bug que dá é que fala que quando eles comeram, eles viram que estavam nus, aí que perceberam. É esse que dá o bugzinho aí na ideia. Você fala com relação a se eles teriam o ato sexual, É, também, porque, tipo, é como se, tipo assim, quando passaram a ter o conhecimento do bem e do mal, que eles se perceberam nus e tudo, foram se esconder, entendeu? Não sei se tem a ver. e o que acontece? É interessantíssima a pergunta, embora não seja muito relacionado ao nosso assunto aqui, mas relativamente meio relacionado, porque assim, existe sim, pessoal, essa ideia de que, na verdade, até algumas pessoas, alguns teólogos importantes da história da igreja, identificaram o fruto proibido como o sexo, como o ato sexual, só que isso é absurdo. Isso é absurdo, porque Deus criou o homem macho e fêmea para se cruzarem e mandou eles se multiplicarem. E não é como se o homem nascesse do repolho ou a cegonha viesse trazer antes da queda. Eles iam engravidar, eles iam ter relações sexuais. Adão ia ter relação com a sua esposa e eles iam engravidar. Então, existiu esse pensamento na história da igreja, mas esse pensamento ele depois teve que ser corrigido. Tem pessoas que falam assim, não era o ato sexual, era a luxúria do ato sexual. Como se dissesse assim, o ato sexual praticado com vistas a produzir vida, ok. O ato sexual praticado com vistas ao prazer sexual, não ok. É também complicado você fazer isso porque a Bíblia parece falar do ato sexual como uma coisa boa, incluindo não só o produzir vida, mas a alegria que o casal experimenta no ato sexual. Essa alegria é abençoada por Deus, ela parece ser uma dádiva de Deus, inclusive um encorajamento para o casal produzir prole, né? Para ter filhos. Então, a ideia é, olha, se vocês esquecerem de se multiplicar, não se esqueçam que é muito bom, viu? Estarem juntos como homem e mulher. Então, é uma dádiva de Deus, é uma bênção o sexo. O que é o problema? Onde está a distorção do sexo? A distorção do sexo está quando você pratica o sexo fora do contexto de uma aliança, de um casamento, com uma pessoa que não é legítima, né, ou com uma prática egoísta, daí realmente pode ser o pecado. O problema, veja, não é o prazer no sexo. O problema não é o prazer no ato sexual. O problema é quando o ato sexual se torna um exercício masturbatório em que você só está se interessando no seu próprio prazer e não na edificação da família e sim na construção de vida também. Então, sim, é verdade que o sexo é feito por Deus, principalmente, primariamente, para produzir filhos. Mas o que era, então, o fruto do conhecimento do bem e do mal? Era um fruto que dava conhecimento do bem e do mal. É isso. Não podemos pegar e trazer aqui uma ideia de que era o ato sexual, porque o texto não nos permite. O fato de que eles perceberam a sua nudez depois de terem comido fruto, não reforça a ideia de que o fruto era o ato sexual, mas que o conhecimento do bem e do mal que eles adquiriram naquele momento foi um conhecimento distorcido e egoísta. E aquela pureza que eles tinham caiu. Então hoje, quando um homem olha uma mulher numa cena pornográfica ou vice-versa, né, não tem como o cara dizer assim que ele está olhando para aquela mulher no celular dele como Adão estava olhando Eva no Jardim do Éden. Não tem como. É óbvio que ele está cobiçando ela de uma forma maldosa e pecaminosa. Entende? E aí é que entra
o fruto e o resultado do pecado como uma distorção do ser humano e uma desobediência à lei de Deus, tá? Então, pessoal, vamos parar por aqui, porque já deu 9h05 agora, mas tem alguém que queria fazer uma pergunta, a gente deixa para a semana que vem. Tem mais alguém? Não? Então vamos orar então para a gente encerrar a aula aqui. Ô, Lucas, eu estou tentando lembrar um texto que fala do querubim ungido, da guarda real do trono de Deus, que nele foi achado, ele quis se assentar acima do trono de Deus. Achei que era Ezequiel ou Jeremias 49, mas não achei não. Que ali também dá a entender que foi quando ele cobiçou assentar acima do trono de Deus, que fala que é Luzbel, né? Mas hoje a gente chama de Lúcifer, não sei se é um apelido, porque a Bíblia não fala de Lúcifer, mas fala de Luzbel. Se você quiser, o texto é Ezequiel 28, tá? É Ezequiel 28 e tem um texto, se eu não me engano, Isaías 15, mas eu não tenho certeza. Eu acho que é Isaías 15. Mas o texto que fala sobre o diabo é Ezequiel 28, se eu não me engano, é do 11 ao 19. Ezequiel 28, do 11 ao 19. E o que tem, porque Lúcifer, se eu não me engano, foi uma tradução equivocada de estrela da manhã. Que está, se eu não me engano, em Isaías 15. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é Isaías 15, não. Tá errado. Errei. Mas não sei qual que é. Não sei se. Agora eu não lembro qual que é o capítulo de Isaías, não. Não tô achando. No Éden, Jardim de Deus, tal. Toda a sua cobertura. Mas são textos aí que são um pouco misteriosos, tá? Mas eles revelam exatamente isso. A queda de Satanás ocorreu por um desejo de se elevar acima de Deus, um orgulho. Então, o orgulho está no centro do coração do pecado de Satanás. E no final das contas, pessoal, está no centro do coração do pecado humano também, tá? O pecado nosso, no centro dele, tem orgulho. É o orgulho que nos faz desobedecer a Deus, é o orgulho que nos faz pensar que nós estamos mais certos, que estamos mais corretos, e as dúvidas que nós temos no coração com relação a Deus são fruto do nosso orgulho, a nossa falta de amor por Deus é fruto do nosso orgulho, a nossa falta de amor pelo próximo é fruto do orgulho, e é uma contaminação direta de Satanás. Satanás incutindo isso no seu coração. O orgulho está lá bem no centro de tudo isso. Tá bom? Mas se tiver mais pergunta aí, pessoal, manda no grupo para a gente não esquecer. E semana que vem a gente começa já respondendo, tá? Então vamos orar aqui para a gente encerrar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estar em tua presença, pela tua misericórdia, tua graça, tua bondade. Peço que em nome de Jesus o Senhor fortaleça a nossa fé, nos enche do teu Espírito Santo, nos dá graça, Pai, para te amar, te obedecer e confiar no Senhor, Pai, que o Senhor está acima de todos os principados, potestades, tronos, domínios, dominações. O Senhor está acima de todos os seres espirituais. Não tem principado, potestade, força demoníaca mais forte que o nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as mentiras de Satanás, o Senhor derruba, o Senhor destrói. O Senhor é fiel e verdadeiro. Em nome de Jesus nós te clamamos e te agradecemos. Amém.
Gente, Deus abençoe vocês, viu? Você também. Amém. Tchau, tchau. Vai, tchau, tchau. Você, João, bom? Não vai aguentar?